Vocês conseguem me escutar agora? Vocês conseguem me ouvir direitinho? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Quem está adentrando a live do Centro Espírita Nosso Lar. Estão me ouvindo, ótimo, muito obrigada. Então, boa noite mais uma vez. Eu sou Georgiana, do Centro Espírita Bezerra de Menezes e do Lefa. E hoje eu estou aqui para conversarmos aqui pelas redes sociais do Centro Espírita Nosso Lar sobre o tema a prece e suas potências. E antes de fazermos a nossa prece inicial, eu vou ler uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que tem como tema abrigo seguro. Diante de quaisquer provações da vida, quando tudo te pareça incompreensão, barrando-te os passos, se as circunstâncias do mundo te arrebatar a presença de criaturas queridas, no momento em que todos os recursos se te afiguram extintos, perante os sofrimentos que te alcancem os seres amados, ou à frente de inibições orgânicas que julgues irreversíveis, ilhando-te nos problemas da enfermidade, não desanimes. Pense em Deus, refugia-te em Deus, espera por Deus e confia em Deus. Porquanto, ainda mesmo quando te suponhas a sós, em meio de tribulações incontáveis, Deus está conosco e com Deus venceremos. Então, com essa prece, com essa mensagem, tão linda, que já fala um pouco do nosso tema da noite de hoje, convidar todos a fazermos a nossa prece inicial. Quem sentir a vontade pode fechar os olhos para nos concentrarmos melhor. E juntos vamos agradecer a Deus, nosso Pai amado. Muito obrigado por estarmos aqui nesse momento, para estudarmos as lições do Santo Evangelho. Fortalece e ilumina cada um de nós encarnado, que está assistindo agora, que vai assistir depois, e todos os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham, que possamos, Senhor, juntos aprender e estar envolvidos pela Tua energia de amor, pela Tua energia de paz, que tanto nos faz bem. Muito obrigada por tudo, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre a prece e suas potências. A prece que nós acabamos de fazer e que também pode ser chamada de oração, de reza, que segundo o nosso irmão Kardec é uma invocação onde um ser se coloca em comunicação mental com outro ser, ao qual se dirige, com fé e o pensamento elevado ao alto, por meio do qual, segundo Cristo, montanhas podem se mover, tamanha sua importância e poder. Então, Kardec nos fala que é nesse momento onde nós paramos um pouquinho, conectamos o nosso pensamento, as nossas intenções mais sinceras ao alto, é que nós estamos fazendo uma prece. E que Jesus Cristo, nosso irmão amado, nos ensinou, né? Que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, nós moveríamos essa montanha daqui para ali. Tamanha a importância e o poder que a oração pode ter em nossas vidas. E Jesus nos disse também, acerca desse assunto, que quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, recompensar-vos-á. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Então, Jesus fala nesse momento da importância de nos conectarmos verdadeiramente a Deus quando nós nos concentramos, quando nós muitas vezes ficamos sozinhos em nossos quartos, em um cantinho que nos seja especial, e nesse momento nós fazemos a nossa prece, que não precisa ser imensa, cheia de adornos e palavras diferentes, porque Deus sabe do nosso coração, das nossas intenções. Ele sabe do que se passa em nossas vidas, Ele sabe do que nós precisamos. E antes mesmo de nós falarmos uma primeira palavra, né, numa prece, Ele sabe exatamente daquilo que nós vamos conversar com Ele.
Ah, Georgiana, mas por que então a gente precisa fazer prece? Porque nós, como criaturas, segundo o Espiritismo, nosso primeiro dever é fazer uma prece ao nosso Criador, em agradecimento, em louvor, para fazer um pedido, mas que essa prece seja feita de forma sincera, onde as nossas intenções realmente estejam voltadas para Deus, para Jesus, para os espíritos amigos. E os espíritos dizem também, né, reforçando isso que Jesus fala de não querermos florear muitas nossas preces, que a fórmula não é nada, o pensamento é tudo. Ora, cada um segundo as vossas convicções, e o mundo que vos toca, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas ao coração. Tanto que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, fala, né, que independente do culto religioso que nós tenhamos, que essa prece, quando ela é sincera e imbuída de fé, com certeza ela é feita, né, de forma honesta, ela vai ser atendida e ela é sempre ouvida. Tanto que a prece é importante, meus irmãos e irmãs, é que tem um capítulo só para isso no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Fora, né, o capítulo da coletânea de preces, que foram reunidas por Kardec, não no sentido de que a gente maquinalmente repetisse uma prece, mas para que nos orientasse, muitas vezes, em momentos em que nós estamos mais angustiados, desesperados, aperreados, como a gente fala aqui no Nordeste, para que direcione o nosso pensamento através daquelas palavras doces, daquelas palavras que nos trazem já um acalento, só de nós lermos e repetirmos, para que os nossos corações, as nossas mentes já vão se acalmando, para que a gente já possa sentir a vibração que a prece pode trazer para a nossa vida. Então, quando a gente fala nessa potência que a prece tem, é que quando nós realmente fazemos uma prece, conversamos com Deus, conversamos com Jesus, com o nosso anjo de guarda, com fé, podemos ter certeza que isso vai fazer uma grande diferença na nossa vida, como a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E São Paulo, ele fala que uma das condições da prece é que ela é inteligível, que ela seja inteligível. E ele diz o seguinte, que a principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epitetos que não são senão enfeites de brilho falso. Cada palavra deve ter a sua importância, revelar uma ideia, movimentar uma fibra. Uma palavra deve fazer refletir. Só com essa condição a prece pode alcançar o seu objetivo, de outro modo não é senão ruído. Essa palavra refletir, quando nós fazemos uma prece que realmente, como Paulo nos fala, movimenta uma fibra do nosso coração, ela nos faz refletir, porque a gente não vai estar pedindo à toa, a gente não vai estar falando palavras vãs, né, soltas ao vento, a gente vai estar realmente numa conversa séria, sincera, cheia de amor, com humildade, para que nós possamos ser atendidos, porque ouvido a gente sempre vai ser, e atendido também, às vezes é porque a gente quer, né, no nosso tempo, né, eu quero ser atendido de hoje para amanhã, e às vezes não é assim. Deus sabe do que a gente realmente precisa, e às vezes o que a gente está pedindo naquele momento não é o que a gente está precisando. Então, na prece, a humildade é um sentimento que nós devemos, né, começamos a exercitar muito, no sentido de falar com Deus pedindo, Senhor, que possa ser feita a tua vontade, não a minha, porque tu sabes o que é melhor para cada um de nós. O próprio Cristo nos ensinou na oração do Pai Nosso esse momento onde ele fala, seja feita a vossa vontade. Então nós estamos orando, confiando, entregando, mas nós devemos entender que o melhor para as nossas vidas, Deus vai permitir acontecer, mesmo que no momento a gente não entenda. Mas se nós fazemos uma prece realmente verdadeira, falando dessa forma, que possa ser feita a vontade de Deus e não a nossa, certamente a gente vai muitas vezes continuar passando pelo problema, mas nós vamos estar mais calmos, mais serenos, entendendo que não, Deus está permitindo que eu passe por isso, deve ter algum propósito, deve ter algum objetivo para que eu passe por isso. Então a prece vai ser naquele momento um refúgio e um lugar
onde cada um de nós pode encontrar a calma e a certeza que está sendo ouvido e que mais dia ou menos dia nós seremos atendidos. E Kardec nos fala, né, como a gente já comentou um pouco, que a prece é uma invocação. Então ele diz, ela pode ser por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então a gente sempre fala na evangelização para as crianças que a prece, né, tem esses 3 atributos, louvar, pedir e agradecer, porque a gente não pode só pedir a Deus, nós precisamos louvar por tudo que Ele glorificar o seu nome, esse é o sentido do louvor, enaltecer Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz em nossas vidas, e o pedir, como a gente já pede muito, e o agradecer por tudo aquilo que nós temos, e mesmo aquilo que nós recebemos, que nós não queríamos tanto, quando nós oramos com fé, nós vamos nos colocar nesse papel de filhos e filhas submissos à vontade de Deus, confiando na sua vontade. Então, Kardec continua nos dizendo que pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Aqui onde Kardec ele fala, né, que quando nós dirigimos as nossas preces aos espíritos de luz, elas são recebidas por Deus. E quando se ora a outros seres, senão a Deus, é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. Como a gente está conversando aqui, não existe nada que aconteça no mundo que não passe, né, pela permissão de Deus. Mas Ele é tão amor, toda justiça e toda bondade, que designa irmãos nossos, tarefeiros do bem, que já entenderam a importância, né, de praticar o amor e a caridade, para nos orientar, para nos ajudar, para nos dar uma intuição, para de alguma forma fazer com que alguém próximo a nós nos ajude. Então, as ajudas, vamos dizer assim, as chances que nós temos de nos melhorar, chegam muitas vezes, como nós sabemos, né, por irmãos nossos, ou através de intuição, ou quando nós acabamos de fazer uma prece e a gente, né, sente aquela resposta no nosso coração, ou rapidamente a gente consegue encontrar a solução. Por quê? Porque no momento que eu fiz a prece, eu realmente pedi de coração. Porque eu estou passando por um problema, por uma situação difícil, quando eu faço a prece, realmente contrita a Deus, aos espíritos de luz, que também chega a Deus, eu estou naquele momento buscando, através dessa oração, um momento onde eu vou respirar um pouquinho, entregar nas mãos de Deus, onde eu vou entregar as minhas preocupações, onde eu vou agradecer, onde eu vou louvar através da prece, e nesse momento podemos ter certeza que nós estamos sendo já amparados. Os nossos anjos de guarda, os espíritos amigos que nos acompanham, aqueles que nós nos dirigimos. Então, a prece ela tem esse poder de trazer para nós a calma, de trazer para nós muitas vezes a solução de algo que nós não estamos enxergando. A prece também, meus irmãos, ela vamos dizer assim, muito mais forte quando nós oramos juntos. Quando a gente tem um companheiro, uma companheira que faz a prece com a gente antes de dormir, quando nós oramos com o filho, com a filha antes de dormir, quando no momento do evangelho no lar, nós conectados aos nossos familiares ali naquele momento, em um só pensamento, em um só coração, fazemos os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Então, a prece, ela também tem esse poder de unir, né? De unir corações, de unir irmãos como todos nós somos. E com esse sentimento de união, nós temos, vamos dizer assim, uma força a mais. Então a prece, ela nos fortalece para aquilo que nós necessitamos, para as situações que nós estamos vivenciando, que podem acontecer não hoje, mas amanhã, ou que já aconteceram, e que de certa forma através da prece eu consigo, né, ali através dos meus pedidos, dos meus agradecimentos, lembrando do que eu passei e agradecendo por aquilo, porque me tornou uma pessoa melhor, porque me fez ver a vida com olhos diferentes. Então, a prece, ela
todas as formas, vamos dizer assim, em todos os momentos, ela vai nos fortalecer, porque ela nos fortalece para aquilo que vem, para aquilo que está acontecendo, para aquilo que já passou. A prece, como a gente está falando, ela tem esse poder de nos acalmar, tem esse poder de nos fortalecer, e ela também tem o poder de nos alegrar, de nos trazer a felicidade. Onde Santo Agostinho, lá no capítulo 27, como a gente estava falando, tanto esse capítulo 27 tem muitas lições falando da importância da prece, como também no 28, que tem várias preces reunidas. E na última mensagem desse capítulo 27 tem a alegria da prece. E Santo Agostinho nos fala que se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento Se soubesse quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. Como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. Eu achei essa parte muito bonita, porque ele enaltece, Santo Agostinho enaltece aqueles de nós que fazemos prece, que fazemos de coração, que entoamos uma palavra de pedido, de agradecimento, de louvor a Deus, aos anjos do Senhor, com fé no coração, com a certeza ali que vamos ser socorridos, e que no mesmo momento onde nós falamos dessa forma, nós estamos sendo tocados pelo arrependimento, pela coragem de fazer diferente. E Santo Agostinho fala também que a prece é um orvalho divino que destrói o maior calor das paixões, que muitas vezes nos tira daquele momento assim tribuloso e nos faz ficar quietinho um pouquinho, ver a situação de fora, e com aquilo dali eu já consigo refletir um pouco mais naquilo que eu preciso fazer, naquilo que vai ser a solução de um problema. Como a gente leu antes, Kardec fala que... Kardec não, foi São Paulo, perdão. Fala que uma das qualidades da prece é nos fazer refletir. Então, muitas vezes, quando a gente para e através daquela prece que nós estamos falando, nós estamos refletindo sobre o nosso dia, sobre o que aconteceu, refletindo sobre as nossas ações, refletindo naquilo que nós podemos modificar para melhor. Então, certamente, quando das nossas bocas saem essas palavras de fé, elas nos trazem coragem, elas nos trazem alegria. E fala que a prece é a primogênita da fé, que nos conduz ao caminho que leva a Deus. Certamente, meus irmãos e irmãs, quando nós fazemos as nossas orações, nós estamos nos conectando de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais próxima a Deus, né? Não é que Deus não escute quem não ora, mas quando nós oramos, quando nós fazemos as nossas preces, nós estamos nos conectando à força divina do amor, que vai trazer todos esses sentimentos que nós estamos falando, de calma, de alegria, de arrependimento, de força. E quando nós estamos fazendo as nossas preces, nós já estamos sendo auxiliados, nós já estamos sendo acalmados, a gente já vai conseguindo entender muita coisa que a gente passa. Se a gente não consegue entender, a gente pelo menos para pensar. Então isso é muito importante. Santo Agostinho também nos fala que através das nossas preces a gente também pode tocar os corações de outras pessoas. Tanto que no capítulo Coletânea de Preces a gente tem prece para tanto irmãos nossos encarnados como desencarnados, porque quando nós oramos pelo nosso próximo, nós estamos também orando por nós mesmos. E a prece, ela tem esse poder, como um pensamento que tem uma velocidade imensa. A nossa prece, até alguém que está necessitando desse auxílio, chega no mesmo momento para essa pessoa. Porque através da nossa intenção, da nossa fé, não importa se a pessoa esteja neste plano físico ou no mundo espiritual, mas se nós realmente estamos desejando tudo aquilo de bom, pedindo a Deus o socorro, o amparo, a luz para aquele irmão, para aquela irmã que eu estou direcionando a minha prece, por um grupo de pessoas, enfim, um coletivo,
nós estamos fazendo com que o amor chegue até essas pessoas, com que a luz chegue até essas pessoas, porque a prece faz realmente esse movimento. É só da gente pensar no bem para aquela pessoa, esse bem já chega até ela. Tem relatos de pessoas que se sentem bem quando depois se sentem bem, aí depois descobrem que estava sendo feita uma corrente de orações para ela, quando sabe que uma pessoa estava muito tempo orando para ela. Então, e é tão bom, né, quando a gente sabe que uma pessoa diz assim: olha, fulano, lembrei de ti, estava orando por ti. Geralmente as pessoas não falam, né, mas quando a pessoa fala, a gente fica tão, né, ai, que coisa boa, porque a gente sabe que na oração vai um sentimento bom, que aquele que pensa, que lembra da gente e coloca nas suas preces, é porque certamente nos quer bem. E tanto que a prece é poderosa, que inúmeras pessoas já se curaram através das orações. Não importa quais sejam, se ela é decorada, se é uma oração que vem do coração, mas se é uma oração sentida, se é uma prece realmente que eu sinto no fundo do meu coração que está fazendo sentido, que está fazendo mover a fibra da fé, possamos ter certeza, meus irmãos, que essa prece, ela vai ser atendida, né? Aqueles a que nós estamos dirigindo os nossos pensamentos, porque a prece é isso, é esse pensamento no bem que nós dirigimos para quem nós estamos pedindo, a quem nós estamos pedindo, ou para nós mesmos, enfim. Então ela traz essa energia de amor que faz com que nós nos sintamos melhor e, consequentemente, para aquele que nós estamos orando, também vai se sentir melhor. Então, por isso que não é à toa quando as pessoas estão doentes e pedem oração, pedem prece, porque realmente a prece ela tem esse poder curativo. Quando nós estamos no Evangelho no Lar, em nossos lares, né? Que a gente faz a oração, que a gente coloca uma água fluidificada, todos aqueles pensamentos naquele momento são imbuídos de fé. E é essa fé com que essa água fluidificada que eu vou beber realmente me ajude, que essa prece que eu estou fazendo, ela vai me auxiliar a ter mais força, a ter mais coragem, a levar um pouco de consolo a uma pessoa amiga, querida, que eu conheço, ou mesmo aquela pessoa que muitas vezes a gente está, vamos dizer assim, está meio intrigada, e Jesus até nos fala que se ao orarmos, né, ao colocarmos os nossos pedidos a Deus, antes de fazer isso a gente tem que ver se a gente tá tudo bem com os nossos irmãos, com aqueles que estão ao nosso redor, porque nós precisamos nos amar, nós precisamos nos perdoar, e não, como é que eu vou querer que Deus me ame? Não é nem isso, porque Deus é infinitamente amor, então Ele ama todos nós, mas como é que tá o meu coração se eu vou pedir a Deus ajuda, força, amor, se eu não consigo amar aquele que me falou uma palavra que eu não gostei, ou por uma coisa muito pequena eu fico intrigada, não gosto mais? Como é que eu vou fazer uma prece com o meu coração assim, cheio de mágoa, cheio de ressentimento? Então nós precisamos ver como estão os nossos pensamentos com os nossos sentimentos antes de fazermos as nossas orações. E até nisso, né, para ver o poder da prece, ela nos auxilia nós nos arrependermos, a revermos o que nós fizemos. Será que eu tenho que pedir perdão a fulano? Ou perdoar? Será que eu não tenho que ver o que eu estou fazendo de errado, porque eu estou julgando aquela pessoa, por isso que eu estou de mal com ela? Então, a prece faz com que a gente olhe para si mesmo e que a gente tente se melhorar cada vez mais. Tem nada por acaso, né? E tem uma mensagem que eu encontrei aqui nas minhas coisas, de Lancelin por João Nunes Maia, sobre prece. Ela diz assim: a prece te dará forças novas para corrigir as tuas faltas, sejam elas quais forem. Quem vive no clima da oração sente mais o céu palpitar por dentro e Deus a dirigir os seus passos. Olha só, então esse irmão nos fala que mesmo com as nossas dores, com as nossas
com os nossos erros, os nossos defeitos, principalmente. Quando nós oramos, nós temos a força para corrigir esses defeitos. É como a gente estava falando. Esse refletir sobre aquilo que eu estou fazendo, sobre aquilo que eu estou errando ainda, no momento da oração, faz com que eu adquira força para tentar me modificar, mudar aquela situação. E ainda fala, né, da questão do clima da oração. Porque se nós vivemos nesse clima da oração, que é um clima de paz, que é um clima de harmonia, nós sempre vamos sentir, meus irmãos, possamos ter certeza, a mão de Deus sobre nós, agindo de uma forma que muitas vezes a gente nem presta atenção. Às vezes é a intuição que vem, até algo que a gente vê na internet que a gente estava precisando ler, alguém que vem nos falar alguma coisa que nós estávamos precisando escutar. Por quê? Porque Deus se faz presente entre nós através de nós mesmos, através da sua obra, da sua criação. Então, quando nós estamos conectados a Deus através das nossas preces, nós sentimos Ele a dirigir realmente todos os nossos passos, porque nós sabemos que aquilo que está acontecendo é porque eu necessito, é porque Deus acredita que eu posso dar conta, é porque eu preciso passar. Não porque eu preciso sofrer, mas porque tem algum motivo, né? Às vezes as pessoas dizem que nós espíritas falamos muito nisso, né? Que o sofrimento é necessário, parece que adoramos o sofrimento, e não é. Porque a gente entende que na nossa atual condição de espíritos imperfeitos, são através das situações de dor, de dificuldade, de sofrimento, que nós vamos trabalhar a humildade, trabalhar a fé, trabalhar a esperança, nos desligar dos defeitos que ainda pesam tanto as nossas costas e que muitas vezes nos fazem ser egoístas, orgulhosos, de não querer a ajuda de ninguém, ou de não querer aceitar que nós que devemos nos modificar. Então não é que a gente ame o sofrimento, é porque a gente entende o objetivo dele, ou pelo menos tenta entender, não é isso? E se nós soubéssemos, todos nós, seres humanos, soubéssemos o poder imensurável que a prece tem e que ela traz às nossas vidas, nós estaríamos nesse clima, como o Lancelin falou, de oração por muito mais tempo. Não é toda hora estar rezando, né, ali, mas em tudo dá graças, como disse Paulo, em tudo dá graças. Quando o alimento chega à nossa mesa, quando a gente encontra um amigo que a gente estava com muita saudade, quando a gente consegue realizar um sonho, quando algo que não deu certo acontece e que faz com que a gente, né, repense na nossa vida, recalcule a rota. Então, em tudo nós devemos dar graças. E é nesse momento que a gente dá graça, é nesse momento que a gente para refletir, é que nós estamos abrindo as portas para a divindade, para a espiritualidade nos auxiliar. Porque é aquele momento que a gente vai estar conversando com Deus. Porque a prece, nós por muito tempo pensávamos e fomos ensinados, né, de certa forma, que a prece era aquele repetir de palavras e que eu tinha que muitas vezes me arrumar de alguma forma, né, ou falar palavras bonitas para fazer uma prece. Não, a prece é uma conversa sincera com Deus. É eu sentar na minha cama, no momento que eu acordo, Senhor, obrigada por mais um dia, que o Senhor me proteja, me conduz, me ajude, me dê força. Ao nos recolher durante a noite, pensarmos no que fizemos e através da prece pedimos perdão, vermos o que a gente pode fazer por aquele irmão que a gente magoou. Então a prece, ela faz com que nós possamos nos conectar com Deus, com Jesus, com o Mãe Santíssima, com os espíritos, ou vamos dizer, as entidades a que nós nos dirigimos, pedindo auxílio, mas também entregando a nossa fé, trabalhando a nossa humildade, trabalhando esse papel de criatura que cada um de nós com amor, com respeito e com a certeza que nós não estamos assim jogados, né, ao léu, ao relento, porque nós temos um Pai que nos dirige, temos um Pai que sabe do que nós passamos, Ele sabe do que está nos nossos corações, e antes mesmo de pedir, já sabe o que nós vamos pedir. E as nossas preces devem ser esse refúgio
para que cada um de nós não se perca, para que nós possamos, muitas vezes, né, nos revigorar através da oração, para que nós possamos também exercer a prática da caridade, orando uns pelos outros, orando por aqueles que não gostam de nós, orando pelos desencarnados que estão em situações difíceis, que nunca receberam a prece. Então, acima de tudo, também a prece, ela é caridade para com nós, para com o nosso próximo. E no momento que nós realmente entendemos a importância dela, nós vamos estar conectados ao nosso Pai amado por muito mais tempo. Como a gente falou, enxergando no céu a beleza da criação, e ao contemplar o céu naquele momento, com amor, com carinho, eu estou fazendo oração. É fazer algo por alguém que eu nem conheço, mas que eu estou fazendo de coração, entendendo que aquela pessoa naquele momento precisa de mim e eu estou ali e posso ajudar. Então a prece vai ser como algo corriqueiro no nosso dia a dia, quando nós aprendermos que ela é amor e que ela pode ser feita, né, invocando os seres a Deus e os seres a que nós nos afeiçoamos, com carinho, com amor, com fé e com respeito. Eu sugiro que todos nós possamos fazer a leitura desses 2 capítulos sempre, porque eles nos mostram o que, vamos dizer assim, o poder que nós temos nas nossas mãos, nossos pensamentos, que é a prece, e como nós podemos movimentar isso para termos uma vida mais calma, mais tranquila. E só próximo de nós encerrarmos, São Marcos fala, né, que o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Como nós falamos, pode ser que não seja hoje, pode ser que não seja amanhã. E pode ser que não seja da forma como nós esperamos, mas as nossas preces são sempre atendidas. Quando as nossas intenções do nosso coração é verdadeiro, não é para prejudicar ninguém, quando algo que nós pedimos, que nós estamos ali no pensamento, é algo que vai somar as nossas vidas e das vidas das demais pessoas que estão ao nosso redor. E quando nós fazemos por onde, é claro, tentamos nos melhorar cada dia, tentamos amar mais, perdoar mais. Então as nossas orações, elas serão ouvidas, elas serão atendidas, para que nós possamos não só ver o milagre de Deus, né, as obras de Deus em nossas vidas, mas para que a gente possa ter sempre a certeza que nós não estamos desamparados. E independente do culto religioso a que nós estamos ligados, aqui nós somos espíritas, mas existem pessoas de diversos cultos religiosos que têm a sua fé, que têm os seus rituais e tudo, e nós devemos respeitar, porque toda forma de fé onde eu quero ajudar o próximo, eu quero ser uma pessoa melhor, ela é válida e ela é ouvida por Deus. Então era essa mensagem que a gente queria deixar na noite de hoje, que nós possamos sempre, nos momentos principalmente que a gente está mais triste, às vezes que a gente está desanimado, que às vezes a gente está até sem coragem de fazer uma prece, mas que seja esse momento que eu preciso fazer uma prece, eu preciso conversar com Deus, que eu esteja deitado, que eu esteja em pé, que eu esteja no transporte coletivo, que eu esteja andando na rua. Mas se eu estou precisando, eu estou sentindo no meu coração que através dessa prece, dessa oração, eu vou me melhorar, que nós procuremos sempre esse caminho, porque ele sempre vai nos levar a Deus. E para encerrar, vamos fazer a nossa prece final, né? Vamos, quando a gente fala, né, de se concentrar, de fechar os olhos, não é como um ritual, é como uma forma de cada um de nós conseguir mentalizar aquilo que nós estamos falando, muitas vezes nos concentrar, né, dependendo do lugar onde nós estejamos. Então é uma forma, né, não é um ritual para poder fazer oração, é uma forma de nos sentirmos bem, de nos sentirmos, né, seguros, calmos, enfim, para fazer as nossas orações. Então convido a todos agora para que juntos nós possamos conversar com o nosso Pai amado, agradecendo, Senhor, por essa lição que aqui estudamos, te rogando força, luz, sabedoria, para que nossos passos, Senhor,
tanto no plano físico como no mundo espiritual, possam ser guiados pela Tua bondade. Te agradecemos, Senhor, por tudo o que fazes em nossas vidas, pelas coisas que dão certo e as que não dão certo, por estarmos estudando nesta noite, essa lição, e que nós possamos cada vez mais, Senhor, em nossas vidas, encontrarmos nas nossas preces, unidos a Ti em pensamento, em coração, onde estejamos, possamos através dessas orações encontrarmos a força, a coragem, a perseverança para continuarmos em nossas jornadas. Que a Tua luz, a Tua paz se estenda sobre todos nós que aqui estamos encarnados, desencarnados. Que a Tua paz, Senhor, nos auxilie em nossos problemas e nas situações que cada um de nós está a passar. Que nós possamos sempre ter a certeza que Tu estás conosco, Senhor, zelando e amando cada um de nós como filhos e filhas Teus que somos. Muito obrigada por tudo. Que assim seja, graças a Deus. Então, agradeço a todos que estão e que estiveram aqui, estiveram conosco, refletindo sobre esta mensagem, que nós possamos sempre estar conectados ao alto através da prece e que juntos possamos também orar uns pelos outros, porque muitos de nós passam por situações adversas que nós nem sabemos. Então, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, proteja cada um que está aqui, seus familiares. Muito obrigada ao Centro Espírita Nosso Lar pela oportunidade, a vocês por estarem aqui e que Deus nos abençoe de sempre. Uma boa noite, gente. Tchau, tchau.